Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Quero Ser Dev. Nesse quadro eu mostro dicas, tutoriais e guias para programadores iniciantes ou aspirantes a programadores .NET. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os tipos do C#, tudo que você precisa saber para começar a programar em .NET. E se você quer evoluir na carreira de dev, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Vamos falar um pouco sobre o sistema de tipos do .NET. Isso é importante de entender, né? É o sistema de tipos do .NET, não é do C#. O .NET tem várias linguagens onde você pode trabalhar dentro do ecossistema .NET. Mas não vamos entrar muito nesse detalhe aqui, porque senão sua cabeça começa a ferver. Vamos por partes. O sistema de tipos do .NET, ele tem uma sigla que é o CTS, o Common Type System. Se você procurar aí no Google .NET CTS, você vai ver mais informações e na documentação da Microsoft explica, né, com mais detalhes e tal. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que realmente é uma coisa que você precisa saber o básico, e se você começar a entrar muito fundo no começo da sua carreira, você não vai entender. Porque é muita informação. Então vamos de basicão aqui, que é o suficiente para você conseguir trabalhar com programação, para você conseguir abrir um código, conseguir ler, conseguir entender, saber do que se trata e o que está acontecendo lá no programa. Beleza? Existem várias camadas de conhecimento aqui. Vamos no superficial, que é só para você começar. E aí depois, com o tempo, você vai se aprofundando. Quem sabe aqui, até no próprio canal aqui, eu fale sobre isso no futuro. Mas hoje, vamos de basicão. Então, o que é um tipo? Um tipo é uma coisa que existe em qualquer linguagem de programação que você for. Não é uma particularidade do C# ou do .NET. Vai existir no Java, vai existir no Python, e por pior que você ache que não seja, né? Existe no JavaScript também, que é uma linguagem de tipagem dinâmica, né? E às vezes parece que não tem tipos, mas existem tipos em todas as linguagens. O tipo é uma representação de um valor dentro do seu programa. Por que eu chamo de representação? Porque existem vários tipos de valores que você pode trafegar dentro do seu programa ali. Você pode armazenar, que você pode mandar para o banco. E a forma como o seu computador vai trabalhar, a forma como a sua linguagem de programação vai trabalhar, depende um pouco desses tipos aí, para saber que tipo de informação você está armazenando nas suas variáveis, no banco de dados e por aí vai. Então, pense no tipo como uma forma de representar algum valor dentro do seu programa. E aí, a palavra tipo, né, é muito legal. Em inglês é type, né? Então, é muito legal porque são tipos de coisas. Como assim tipos de coisas? Eu já deixei um exemplo aí na tela para você ver os tipos mais comuns, que são os que você vai usar, os que você mais vai usar, né, no seu dia a dia aí como programador. A gente usa o tipo principalmente para declarar variáveis. Então você vai ver o tipo na declaração de variáveis e também você vai ver na declaração de métodos, declaração de propriedades de classes, que indicam que tipo de valor que você consegue armazenar dentro daquela variável ou dentro daquele campo. O primeiro tipo que eu estou colocando aqui, ó, é o Boolean, que é esse nome aí, bool. É um valor que é um sim ou um não. Então, são valores que indicam true ou falso. Muito usado em condições, por exemplo. Né? Quando você usa o if alguma coisa, if true, né? A sua condição entra, if false, ele não entra. Então, o Boolean é o resultado desse if, dessa avaliação aí, né? É só um true ou falso. Ou é ou não é. Esse é mais fácil. O segundo campo que você vai usar aqui, ó, é o string. O tipo string é uma representação de texto. Então, tudo que for texto de qualquer natureza, você vai usar string. Na grande maioria das vezes aí. O string ele tem uma particularidade que você precisa expressar ele com aspas. Isso também é muito comum em várias das linguagens. E aqui dentro desse texto, que é o interessante, você pode colocar espaços em branco, inclusive, né? Aqui no Boolean não funciona. Se você colocar true ou false aqui, ó, aí já dá um erro de compilação, né? Então, a variável aqui, quando ela não é string, não pode ter espaço nos valores.
senão vai dar um erro. Dentro das aspas você pode pôr espaço, porque o espaço é um caractere válido também. Os outros tipos aqui, ó, esses 4 tipos, eles são numéricos. Então eu listei esses daqui que também são os que a gente costuma usar mais. O tipo short, eu já até deixei aqui, ó, é um número pequeno. O tipo int é um número médio e o tipo long é um número grande. Eu estou escrevendo desse jeito para você fixar de um jeito mais simples. Existem diferenças aqui. O que importa para você saber? A definição dos números, todos esses números aqui são números inteiros, ou seja, são números sem o ponto decimal. E eles podem ser positivos ou podem ser negativos, mas é sempre um número inteiro, beleza? E aí, qual que é a diferença aqui? A diferença é o tamanho do número. Por isso que eu coloquei aqui pequeno, médio e grande. Então, short é um número inteiro, só que ele tem um limite. Se você digitar um monte de número aqui, ó, você vai ver que o compilador aqui, o nosso amigo Roslyn, ele vai dar um erro aqui, ó, porque o short tem um limite, tá vendo? Então, tudo depende aqui do tamanho do número que você quer armazenar. Isso aqui representa o tamanho em bytes que ele aloca em memória, né? E tem uma linha desse tipo aí. Não vou entrar muito nesse mérito, mas é só para você saber. Existe uma diferença entre o tamanho da memória que você ocupa, e é por isso que a gente usa números de tamanhos diferentes. O que importa de verdade para você nesse começo? Se você for usar um número muito grande, você precisa ficar atento a esses valores. Então, você viu lá que o short ele tem um limite, né? O int ele tem um limite um pouquinho maior. Ó, aqui já aceitou mais caracteres. Se a gente só numerar aqui para não se perder, ó, ele já aceitou 10 caracteres, 11, 12, 13. Ó, 13 ele já não aceitou. O tamanho desses números está lá na documentação da Microsoft. Então, se você entrar na documentação do .NET, você vai ver qual que é o range de tamanho de cada número. Dá para ter uma noção mais ou menos por pequeno, médio e grande. Vai por aí que no começo isso aí já vai te ajudar. Ó, o long, por exemplo, ele aceita um número muito maior. Porque a quantidade de bytes que ele aloca aqui é maior. Então, pensa nisso. Se for um número grandão, você usa long. Se for um número curtinho, pode usar short. Existem outros tipos numéricos que a gente tem também no C# e no .NET, né? Só que você não costuma usar muito esses tipos aí no seu dia a dia. Então, não se preocupa muito com isso. Você viu aqui que não faz tanta diferença assim, pelo menos para você que está começando aí. Existe diferença, existe lugares onde você aplica um tipo e outro tipo, mas de forma geral para você aí, ó, pequeno, médio e grande é suficiente. Tem uma representação aqui, ó, de números decimais. Então, se esses números aqui eles são inteiros, tem um outro tipo que indica números decimais, que é o double. E aí, a representação decimal aqui é ponto. Sempre vai ser ponto, porque é uma notação americana, né? Lá na notação americana, o separador de milhar é vírgula e o separador de decimais é ponto. Então, na vasta maioria das linguagens aí, pelo menos em todas que eu já trabalhei até hoje, elas usam o ponto decimal como ponto, não como vírgula. Então, você que é brasileira e está acostumado com vírgula, não é vírgula. E aí a gente usa o double. O double também tem um tamanho. Você não pode alocar qualquer tipo de número, mas o tamanho do double é bem grande aqui, ó, como você pode observar. E tem um limite também, daí você vê lá na documentação da Microsoft e você vai saber. Tem um outro tipo que às vezes a gente costuma usar, que é o decimal. Ele também é um tipo de valor decimal. Só que ele tem uma outra formatação, ele tem algumas outras condições que são diferentes do double. Na maioria das vezes, para você, vai ser suficiente usar double, beleza? Às vezes a gente usa decimal por causa da precisão de casas decimais. Dependendo do software, a gente precisa usar um, precisa usar outro. Mas de forma geral, para você estar começando também, usa o double que está tudo certo. Um outro tipo que você vai usar bastante aqui é o datetime. O datetime a gente usa para expressar datas. Então, ele é um tipo mais complexo. Né? Esses tipos aqui, que você vê que o indicador aqui dentro do Visual Studio, se você estiver usando o Visual Studio, o tipo que a gente chama de tipo primitivo, ele fica marcado em azul. Ó. Olha só, um azul mais escuro.
O datetime ele já é um tipo diferente que a gente vai falar dele daqui a pouco. E ele está marcado em verde aqui. Mas a gente pode considerar ele também um tipo ali meio que primitivo, porque faz parte do que você vai usar mais. Esse negócio de tipo primitivo é meio relativo, eu vou explicar isso daqui a pouco. E o datetime é uma delas aqui, ó, só que ele é um pouquinho mais complexo que os outros. Ele já tem um construtor, né? Você tem que dar um new. Vamos falar disso também daqui a pouco. E aí você expressa ele aqui, ó, passando o ano, mês e o dia. E tem várias informações que você pode passar aqui no construtor. Minutos e segundos, como é date time, né? Você pode armazenar uma data ou você pode armazenar também uma data com horário. Se você quiser controlar horários, controlar segundos, milissegundos, tudo isso você vai fazer com o tipo date time. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos complexos, as outras paradas aqui, né? O tipo complexo mais comum que você vai usar são as classes. Um nome muito familiar para quem começa a estudar orientação a objeto e que você vai ver também em qualquer linguagem. Para declarar uma classe tem um pouco de diferença aqui, né? A classe, como é um tipo complexo, exige uma estrutura mais complexa para declarar também. Então você vai criar aqui como public, que é um modificador, né, para dizer que é público. Vai usar a palavra-chave class para indicar que é uma classe e o nome da classe. Veja que no Visual Studio o nome da classe ele já fica aqui em um verde meio claro aqui, né? Um verde um pouquinho diferente desse aqui, ó. Dá para ver, acho que no vídeo você consegue ver aí também a diferença da cor, dependendo do monitor ou da tela onde você está vendo. Mas a cor é um pouquinho diferente, né? Um verde levemente diferente para você saber que aquilo é um tipo que você mesmo criou, né? Um tipo ou que veio de outro namespace, né? Mas para você saber que aquilo é uma classe, que é uma identificação diferente. E aí dentro da classe você vai abrir a chave aqui e vai declarar os campos, né, as propriedades. As propriedades ou os métodos, tanto faz, né? Se você quiser aqui, esse cara aqui é uma propriedade, né? Lembra que eu falei que o tipo você também expressa aqui nas propriedades? Esse cara aqui é um string. E aqui a gente tem que colocar o get e o set, que são os acessórios. O get é para retornar o valor e o set é para setar o valor, né, para definir o valor. Não vou entrar nesse mérito agora, depois em outra oportunidade, a gente fala mais sobre isso. E se você quiser declarar um método também, ó, você pode criar aqui pessoa física. E aí o método aqui, ó, diferentemente do campo de propriedade, né, que fica branco no Visual Studio, aqui o nome do método ele fica em amarelo. Mesma coisa para facilitar a identificação. Se você estiver programando em outro editor, no Visual Studio Code, por exemplo, você pode colocar um style aqui e ele vai pintar também essas coisas aqui. Pode ser que fique diferente uma coisa ou outra, mas é só para você entender como que declara aqui, né? Um último tipo que eu queria comentar com você aqui é o struct. O struct é um tipo parecido com a classe, mas ele tem algumas diferenças internas. Não vou entrar no mérito aqui do por que é diferente e quando você deve usar. É mais para você saber que eu achei importante trazer por causa do datetime. O datetime é um struct. Se você olhar aqui, ó, read only struct. O Visual Studio mostra aqui, ó. Então ele é um struct. Veja que a cor dele, isso é importante ser sempre relacionar, a cor dele é diferente, ó. Então ele está com o mesmo verde do datetime, é esse verde aqui do CPF, ó. Ou seja, eles são do mesmo tipo, né? Eles são structs. E o struct é muito parecido com uma classe, pode ter construtor, inclusive, como você viu aqui, ó, no datetime. Então, da mesma forma como eu declarei propriedades aqui, eu posso declarar propriedades dentro de um struct também, beleza? É só para você saber que existe e que tem algumas coisas que você vai usar que são structs e não são tipos, não são classes, né? Apesar de você dar o new. Eu não comentei também, mas quando a gente instancia uma classe nossa, né? Uma classe que já está criada aí dentro do software, ou do próprio .NET também, você precisa usar essa palavra-chave new. Então, se você quiser declarar aqui uma pessoa, eu mesmo, é igual a new pessoa. E aí você vai usar essa sintaxe aqui, ó. Você está acessando o construtor da classe, né? Um dia, talvez a gente fale aqui sobre classes, e aí eu entro mais no mérito aqui, mas a gente está usando aqui o construtor, new pessoa, né? Então, se você precisar declarar uma variável de um tipo complexo, você precisa usar o new. Ele vai criar uma instância dessa classe, uma instância desse struct.
diferentemente do que você faz com tipos simples. Ó. Os tipos primitivos aqui, né, os ditos primitivos, você não precisa usar o nil. Então é só você atribuir um valor que está tudo certo, beleza? Então, só lembrando aqui que talvez você leia aqui, você tenha visto esse vídeo até agora, e aí tá pensando, pô, mas eu já vi isso aí, que não é bem assim que funciona, porque o .NET é baseado em tipos, e aí todo mundo, como é OP, né, todo mundo herda do mesmo tipo principal, o tipo original, e aí você tá falando um monte de groselha, esse negócio de tipo primitivo não existe. Relaxa, porque esse tipo de coisa já é um pouco mais avançado para você agora que está começando. Quando você tiver mais tempo de programação e quiser entender melhor como isso funciona, você pode ir atrás do conhecimento. O objetivo aqui é fazer você sair do zero, fazer você entender o que você precisa e para que serve os tipos. Né? Cada tipo que a gente tem no .NET. Não é para entrar numa explicação absurda. Como, por exemplo, o string é uma classe, tá vendo? Mas ele tem aqui uma abreviação de sintaxe que a gente usa aqui como se fosse um tipo primitivo. Mas originalmente não é uma classe. Ó. O boolean é um struct. Então tem várias coisas aqui, ó, o int, né, é o int 32, o long é o int 64, o short é o int 16. Tem várias coisinhas aqui que você pode entender melhor, né? Todas as classes dentro do .NET, todos os tipos dentro do .NET herdam de uma classe chamada system.object. E é por isso que todos esses tipos aqui internamente também não são tipos primitivos, né? Eles não falam direto com o compilador. Eles têm um tipo de origem, que herda também de system.object. Mas só vou até aqui porque senão é muita informação, beleza? É só para você saber, porque às vezes, de repente, você viu aqui e vai achar que eu estou falando bobagem, mas eu estou só simplificando a parada para você entender de um jeito um pouco mais simples, mais palatável, vamos dizer assim. Né? Uma última coisa que eu quero te mostrar aqui, que eu acho que é interessante para você começar a trabalhar. Existe uma outra forma de você declarar suas variáveis, e isso só vale para variáveis, não vale para tipos de properties, né, para campos de classes, mas que você provavelmente vai usar muito mais do que esse tipo de declaração que eu usei aqui, que é o var. O var é uma palavra reservada que você usa para declarar variáveis. Então eu posso declarar, por exemplo, var novo texto é igual a string. E aqui, ó, dentro do Visual Studio, ele já identificou que isso aqui é um tipo string. Isso aqui, tem gente que se confunde um pouco, né? E foi por isso que eu quis trazer esse assunto agora. Muita gente acha que isso aqui não é bom. Que isso aqui é ruim porque fica implícito e porque fica ruim de ler. E tem várias coisas contra aí. Opiniões, né? Podem ser diferentes. Você pode achar uma coisa, outra pessoa pode achar e não tem problema nenhum. Mas isso aqui não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Na própria documentação do .NET, se recomenda usar o var ao invés de usar a declaração com o tipo, porque é mais fácil. O que acontece aqui é que o compilador ele consegue inferir qual é o tipo. Ele descobre para você qual é o tipo que você quer usar. Então, nesse caso aqui, ó, ele já identificou que é uma string. Se eu alterar esse negócio aqui, ó, essa atribuição para 11, por exemplo, ó, ele troca para int. Então, aqui não está fazendo nenhuma mágica. O compilador, ele está aqui dentro do Visual Studio, ele está conseguindo inferir o tipo porque a gente atribui o tipo aqui. Ó. Qual que é a diferença fundamental entre você usar o var e usar o tipo declarado mesmo? É que quando você declara um tipo, vamos colocar aqui, ó, int novo número. Quando você declara desse jeito, usando o tipo do lado esquerdo, você consegue, você pode, né, não atribuir um valor. Ele até está marcando aqui, ó, foi declarado, mas nunca foi usado. Mas ele já vai assumir aqui que esse valor é zero, porque zero é o valor padrão do int. E eu estou falando que esse tipo não aceita nulo, então ele vai marcar como zero o valor original dele. Mas quando você usa o tipo do lado esquerdo aqui, a declaração efetiva do tipo, você consegue não
informar um valor específico. Isso não é possível com o var. Por quê? Porque se o compilador aqui, né, se o editor ele está inferindo o tipo para você, ele não tem como inferir se você não informar qual é o valor. Então ele faz essa inferência a partir do valor que você atribui aqui, ó. Se você não atribuir nada, ele não consegue descobrir qual é o tipo. Inclusive, o próprio Visual Studio te avisa aqui, ó. Implicit typed variables must be initialized. Ou seja, variáveis que são de tipos implícitos precisam ser inicializadas. Ou seja, você precisa pôr o igual aqui, ó. E aí ele vira um int ou ele vira um texto. Se você já vai usar, geralmente a gente faz coisas desse tipo aqui, ó. Eu já vou usar o tipo, né? Eu já vou atribuir um valor para esse tipo logo na declaração. É muito mais fácil usar o var, que você não precisa ficar se preocupando. E aí, ó, isso aqui vale também para esses outros tipos aqui, ó. Var nova data. Então, um struct também consigo usar o var. E aqui no tipo complexo também, ó. Nova data. Ele já entendeu que é um datetime. E outra pessoa é uma pessoa. Então, o var não tem nada demais. Ele não vai estragar o seu código. Ele não vai deixar seu código pior e nem melhor. Mas, se você puder usar, eu recomendo que você use porque é muito mais fácil. Fica muito mais simples. E é por isso também que eu sempre recomendo que você comece com o Visual Studio. Porque o Visual Studio é uma ferramenta muito boa, principalmente para aprendizado, porque ela te fala tudo que está errado aqui, tudo que pode ser melhorado, você já vê em tempo de desenvolvimento. Isso é possível também no Visual Studio Code, não é um atributo do próprio Visual Studio, né? É uma funcionalidade que está dentro do compilador lá do Roslyn e que esses plugins de Visual Studio Code ou o próprio Visual Studio que já tem isso embutido, eles facilitam isso para você. Se você usa um outro editor, por exemplo, Notepad++, ou se você usa um NeoVim, sem os plugins do C# ali, né, sem a linguagem aqui, o serviço de linguagem, talvez você não tenha esse tipo de coisa na mão. Então fica mais difícil de aprender. Se você está começando e quer programar em .NET mesmo, vai de Visual Studio que é muito mais fácil, vai facilitar a sua vida, tudo isso aqui vem de graça para você não paga nada, né? Todos esses linters aqui, toda essa frescura aqui do Visual Studio, não é frescura, né? Toda essa ajuda do Visual Studio é muito bem-vinda quando você está começando, beleza? Era isso que eu queria falar um pouco sobre os tipos, só para você entender o que a gente mais usa. Tem várias outras coisas aqui que também estão ligadas a tipos que talvez a gente fale em outras oportunidades, mas eu só queria trazer um geralzão, um overview sobre os tipos que a gente mais usa, para que eles servem e como que a gente cria eles, por que a gente faz as coisas do jeito que a gente tem que fazer, beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um joinha aí no vídeo, deixa um comentário também para me dizer o que você achou, se faltou alguma coisa aqui, algum tipo do .NET que você não sabe direito como funciona e você queria saber, deixa no comentário aí a pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. E se esse conteúdo te ajudou mesmo, compartilha ele com outros devs também, para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí, beleza? Um grande abraço e até a próxima.